Olá, queridos amigos, queridos irmãos, do nosso Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. É com muita alegria que nós voltamos, mesmo que ainda assim virtual, para conversarmos um pouquinho sobre o Evangelho, sobre os ensinamentos de Jesus, mas sobre a nossa doutrina espírita. E meditando um pouquinho sobre o que iríamos falar, estávamos lendo um pouco dos comentários de Emmanuel acerca de uma passagem de Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, aonde ele ressalta a passagem: enquanto tens tempo, fazei todo o bem que puderes. E isso nos reflexiona, nos faz reflexionar o quanto temos empregado o nosso tempo. No que temos empregado o nosso tempo. Nós sabemos que cada um tem as suas obras, tem a sua missão, o seu objetivo de vida. Cada um vem para seguir um caminho. Mas todos temos uma coisa em comum. Viemos com o objetivo de nos melhorarmos e de fazermos o bem. Então que possamos, diante as aflições e as dificuldades da vida, procurar sempre o agir com amor e fazer o bem. E aí sim nós estaremos empregando o melhor do nosso tempo. E o tempo que nós temos para fazer o bem é o aqui e o agora, é esta oportunidade que nós temos. Não existe tempo a perder, a se esperar. Mas muitas vezes, ao invés de nos conduzirmos a nossa vida em prol do bem, do bom, realmente empregando valores no nosso tempo, nós nos deixamos levar. Nós estamos sim encarnados, mas somos espíritos imortais. Viemos à Terra para experienciarmos oportunidades de nos repararmos dos equívocos do passado e nos educarmos para o futuro. Essa é a oportunidade do presente, de estarmos aqui encarnados, da encarnação. Kardec, já em O Livro dos Espíritos, apronta que a reencarnação ela tem 3 propósitos, que é a nossa melhoria, A minha melhoria moral, a minha melhoria em relação aos outros e, consequentemente, essa evolução coletiva. Então é para isso que nós viemos na Terra, para educarmos-nos e experienciarmos novas oportunidades. Embora o espírito seja imortal, a nossa experiência nessa passagem corporal, ela tem uma determinada fração, ela tem um determinado tempo. E nesse tempo que temos a oportunidade de estarmos juntos, o que temos feito? Nós somos espíritos que estamos encarnados com os nossos amigos, com oportunidades reparadoras, Mas não muitas vezes, quando nós desencarnamos, nós percebemos, e vemos isso muito pela literatura espírita, que quando estivemos na carne, nós deixamos de fazer oportunidades que seriam cruciais na nossa evolução, por não ter empregado bem o nosso tempo. E muitas vezes nós esperamos séculos, milênios, para que pudéssemos fazer aquela organização de estarmos juntos aqui, juntando aquelas determinadas peças que uma vez se corromperam ou que muitos se amaram, mas juntando peças, pessoas, situações, lugares necessários para causar aquela oportunidade. E muitas vezes nós desperdiçamos. Quando nós reencarnamos, nós temos um propósito de vida. Mas quando chegamos aqui, um pouco pelo esquecimento que temos, mas não podemos nos esquecer que esses nossos propósitos, eles não são deterministas.
ou seja, quando eu vou voltar a reencarnar, eu traço uma linha de objetivos que eu tenho a desenvolver. Mas quando eu volto, eu tenho aquela tendência a realizar aquelas coisas. Mas eu tenho o meu livre-arbítrio, as minhas escolhas. Por isso não é determinista. Porque eu posso, em função das minhas escolhas, me afastar daqueles planos e objetivos com os quais eu me responsabilizei. Mas, inconscientemente, nós sabemos o que temos a desenvolver. Os espíritos, quando nós estamos mais abertos, né? Quando conhecemos um pouco melhor esses mecanismos, quando estudamos um pouco mais, eles nos relembram o tempo todo, às vezes não explicitamente, mas sempre dando algumas indicações de qual é o nosso objetivo. Seja através da mediunidade, da intuição, dos sonhos através do desdobramento físico. E se temos a vida na Terra, se temos essa oportunidade, essa alternativa sublime de crescermos juntos enquanto estamos aqui, por que será que muitos, quando chegam, querem atentar contra a vida? Já que estamos no Setembro Amarelo, é importante saber se temos essa oportunidade da vida, porque muitos atentam contra ela. Muitas vezes, e nós sabemos o valor do tempo, e do valor de tempo que a gente fala, a gente tem que ver o valor do tempo bem empregado pela visão espiritual, porque a visão materialista, ela já sabe do valor do tempo. Não é à toa que muitas vezes nós ouvimos aquele bordão que diz que tempo é dinheiro. Mas muitas vezes nós nos equivocamos com a vida. Quando vamos enchendo ela com coisas sem sentido, sem valores. Quando na minha vida eu emprego meu tempo somente a coisas efêmeras, distantes dos valores do espírito, daquelas coisas que verdadeiramente preenchem o nosso coração, que são aquelas coisas a quais eu tenho os meus objetivos que eu acordei ao voltar a reencarnar. Quando eu caminho e emprego meu tempo em coisas inúteis, em coisas que não constroem nada, constroem no campo do espírito, porque muitas vezes nós damos muita vazão do nosso tempo a empregar e edificar coisas materiais que são importantes porque ajudam-nos a desenvolvermos-nos. Mas que isso não seja somente a nossa vida. Porque aí nós vamos nos esquecer que muitas civilizações vieram e deixaram-se. Foram construídas e voltaram ao pó. Quantas revoluções já tivemos? E o que era mais avançado numa época foi virado ao pó para dar lugar às coisas novas no campo materialista. Mas a única coisa que persevera ao longo das eternidades é o bem que fizemos, que é o que realmente edifica no campo das nossas almas. Então, como temos empregado o nosso tempo? Estamos aceitando bem o convite de vivermos o agora, o presente, nos refazendo dos atavismos do passado na construção do bem? Ou temos ainda nos deixado levar na turbulência dos dias em que se vivemos na Terra, pelos fenômenos perturbadores que multiplicam-se a cada instante, desafiando os nossos valores, os valores éticos do espírito, muitas vezes nos deixando levar pelas notícias destruidoras, sem significância, que no mundo agora onde se vive muito a questão da internet, vamos nos deixando levar pelas notícias nas redes sociais, ou pela variedade de distrações que competem no nosso dia a dia com o nosso tempo e com os verdadeiros deveres que temos que edificar e que muitas vezes
se encontram aguardando, sem oportunidade de serem atendidos, e vamos deixando a vida passar e vamos vendo o tempo passar junto com as nossas oportunidades. O tempo, e nós temos visto isso, principalmente nesses últimos tempos, que o tempo parece se esvair, ecoar com muita rapidez, muito em função até da multiplicidade de mecanismos de fuga que nós vamos adquirindo, das fugas das nossas responsabilidades. E isso por motivos diversos, que nós vamos acumulando várias ações em torno de coisas fúteis, que assumem certa significância na nossa vida, mas que não merecem. E ao mesmo tempo, como não têm valores, elas vão deixando dentro de nós um vazio existencial, que muitas vezes levam algumas pessoas a querer atentar contra a vida, pois não veem em si nisso um objetivo. Nunca houve tanta solidão entre as criaturas humanas como atualmente. Ao mesmo tempo que o mundo, a população do planeta atinge um índice elevado e lota os espaços disponíveis. Para quê? Por que tanta solidão, então? Muitas vezes porque vivemos naquela onda de ambição desordenada, de inquietações injustificáveis, atormentado, as nossas mentes, ávidas por projeções, como se o nosso objetivo existencial fosse apenas aquele mentiroso prato do prazer social, das ilusões que provocam invejas num e antipatias em outros, que mexem com o nosso egoísmo, com o nosso orgulho, que desenvolve o materialismo, que está completamente desvinculado de qualquer valor do espírito, sem construir nada de bom e nada de belo. A ilusão atinge exagerado panorama nos nossos dias, nos arrancando da nossa realidade para uma realidade fantasiosa que muitas vezes nos deixamos levar e aí fugimos dos nossos compromissos. Tem-se a impressão de que somente essa coisa do sonho, de ter o poder, do bem-estar que isso proporciona, é o que realmente vale na nossa vida. E diante de tudo isso que nós temos nós temos visto nas nossas vidas, como nós temos empregado o nosso tempo. Afinal, a doutrina espírita, ele é esse manancial de estudo para a nossa reflexão íntima, para a nossa reforma íntima. E muitas vezes nós enquadramos isso aos outros. Nós queremos que os outros ajam dessa maneira. E nós esquecemos de cuidar como nós estamos empregando o nosso tempo. E quando falamos em tempo, nós temos que ter um cuidado para não confundir qualidade com quantidade. Porque muitas vezes eu assumo determinadas tarefas em demasia, achando que eu estou fazendo todo o bem que eu posso. Mas, na verdade, eu não estou empregando em qualidade nenhuma delas, porque eu estou completamente dividido, sem poder empregar tudo aquilo que eu tenho naquela tarefa. Nós vamos assumindo compromissos, atividades, várias ações, fugindo muitas vezes até de nós mesmos, usando as várias atividades como desculpas. E muitas vezes nós vamos aí nos afastando dos nossos reais propósitos da vida, porque esquecemos que nós não reencarnamos para resolver tudo. Nós viemos com determinados objetivos a quais nós temos que desenvolver. Até porque, na condição em que nós estamos, isso seria impossível nós resolvermos tudo. Mas viemos para fazer aquilo que temos objetivo bem feito, aquilo que nos propomos, que muitas vezes se pedem pela multiplicidade de coisas a qual empregamos o nosso tempo e não fazemos nada direito ou com qualidade. Nesse mundo
de tecnologias. Durante a pandemia nós descobrimos as redes sociais, as internets, as lives. Como temos empregado o nosso tempo? Nos perdendo nesse mundo? Não faz mal, e isso a gente não quer fazer nenhuma apologia contra, mas não faz mal que acompanhemos as nossas redes sociais, as lives, os vídeos que gostemos, que tenhamos interesse. Mas não deixemos que isso nos consuma. Que isso consuma o tempo que nós temos de edificar os grandes tesouros. Como estão as nossas andanças? Temos visto que a pandemia veio para nos isolarmos, para darmos um freio justamente dessa turbulência de atividades que tínhamos no automatismo, para realmente analisar aquilo que é realmente necessário nas nossas vidas. Aquilo que realmente merece todo o bem e toda a disposição para empregarmos no nosso tempo. Como os temos empregado a nossa vida? Veio justamente nos recobrar do artifício da reencarnação. Que reencarnamos num determinado contexto, não por acaso, mas sim para ali ser mais fácil desenvolver aquilo que eu preciso aprender. E nós estávamos fugindo de casa. Veio a pandemia e nos recobrou a convivermos com aqueles próximos, mais próximos, que muitas vezes estavam mais distantes, nos rememorando do nosso compromisso. Então, indispensável é olharmos internamente e para aqueles que estão próximos de nós. Então, meus queridos, estamos ainda vivendo um momento de pandemia, onde, essas tarefas, essas correrias tomaram outras posições. Nós antigamente brigávamos contra o relógio, em função das tantas atividades que assumíamos. Mas nós tivemos a oportunidade de analisarmos e fazermos uma reflexão sobre como empregamos o nosso tempo, o que realmente tem valor, o que estamos fazendo. Se analisarmos o nosso dia, o que eu faço da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Inclusive quando eu estou dormindo, porque a gente sabe que a gente, se desdobra. Porque tudo que eu faço que me traz progresso e, consequentemente, isso melhora o mundo, o nosso mundo. Me satisfaz, me preenche, me educa, me transforma. Mas se nós temos mal empregados os nossos talentos e o nosso tempo, se nós, na nossa vida, só temos tempo para fazer da minha inteligência um instrumento de corrupção, se eu uso da minha força, seja ela física ou a força de influenciar aos outros, para violência e coisas que não são legais, se eu uso do meu afeto para uma sedução irresponsável, se eu uso dos meus talentos só para vaidade e para o prazer, eu posso estar aí sim ocupadíssimo, empregando o meu tempo, mas em coisas que não falam ao nosso espírito. E no fundo, com um desgosto enorme, que vai tomando e nos preenchendo, nos dando, ao invés da plenitude, a infelicidade. Ao invés da alegria de viver, vai nos dando um desassossego. E o convite é para que não tenhamos, então, essas vidas vazias de valores, que são conquistados na nossa caminhada através
da estimulação daquilo que o Mestre Jesus nos convidara a estimular na nossa caminhada, a caminharmos com Ele, para encontrarmos essa harmonia, esses valores, essas virtudes para bem viver e vivermos o bem. Pois ainda nós somos muito deficientes dos valores éticos. Por isso, seguimos essa educação com Jesus, pois Ele é o roteiro, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Chamamos de ensinamentos as suas mensagens, pois justamente é um roteiro seguro para vivermos bem, para bem aplicarmos, para desenvolvermos a nossa alegria. Afinal, Ele foi o Mestre, e esse foi o único título da qual Ele se deixou ser chamado. Então, onde, estimulando as suas lições, os seus ensinamentos, nós fomos rompendo essas algemas, para que possamos caminhar com segurança, fazendo o bem, e assim até com certa rapidez, nós vamos crescendo, nos melhorando, nos educando e evoluindo. Então fiquemos atentos, vigilantes o como temos empregado o nosso tempo. E quando as vicissitudes, as adversidades, as dificuldades da vida se apresentem diante de nós, saibamos a seguir a exemplo do Mestre em toda parte, cultivando aí, nos corações, a compaixão, o amor, o perdão, o afeto, com misericórdia, com paciência, com piedade, compartilhando a empatia e a misericórdia. Para encerrarmos, cientes que é esse caminho das virtudes deixado pelo Mestre, o caminho certeiro da nossa educação, para agirmos bem e bem empregarmos o nosso tempo. Nós lembramos de uma prece nas últimas páginas do livro Compaixão, pelo Espírito Calfiquira, aonde ele traz uma síntese desse assunto, quando diz assim: Pai misericordioso e bom, Tu que descortinas o tempo e o espaço e nos mostra que na grande vida espiritual não existe o hoje nem o amanhã, mas tão somente a vida eterna. Nesse trecho, ele nos mostra que é sempre o momento presente de agirmos com amor, com compaixão, fazendo todo o bem que nos é possível, a exemplo do Mestre, a exemplo de Deus. E ele segue dizendo: Senhor, Tu que me amas na singeleza do Teu ser, na onipotência do Teu poder, ergue-me em Teus braços nos momentos de dor e ensina-me a caminhar em direção ao exercício do amor, nos mostrando que as adversidades hão de aparecer no nosso caminho, mas que nós temos um exercício a desenvolver, que é o de empregar em cada momento da nossa caminhada essa direção ao amor. E eu só consigo chegar ao amor através das minhas ações no bem, do meu crescimento e estímulo das minhas virtudes, que vão paulatinamente. E ele encerra dizendo: apacenta as minhas incompreensões, porque muitas vezes nós nos equivocamos. E fortalece-me para o aprendizado, para que eu, mesmo a passos lentos, caminhe para a verdade, à medida que eu vou mudando e me educando. É justamente uma caminhada palatina, passos lentos, mas que nós já vamos conseguir perceber que outro tipo de campo, de outro tipo de flores começa a desabrochar no jardim das nossas existências. E ele encerra dizendo: Pai, que eu desenvolva em mim, aprendendo as lições propostas na carne, ou seja, na reencarnação, porque nós viemos com objetivos.
a sublime compaixão, que é a principal virtude que estimula todas as outras. E torna-me, ó Pai, o teu mais fiel servidor. Então é com essa mensagem que nós queríamos encerrar e conversar um pouquinho nessa tarde de hoje. Lembrando, a passagem de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 10. Enquanto temos tempo, façamos todo o bem possível. Um beijo no coração de vocês e até o nosso próximo encontro.